Lucas, capítulo 24. Nesse mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Iam eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como fechados. Eles não reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Respondeu ele: quais? Responderam dizendo: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as autoridades, entregaram para se condenar na morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que diz que ele estava vivo. Alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, mas ele não havia lá. Então Jesus disse: ó todos e tarde de coração, para quem tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele como ia para mais longe. Eles, porém, insistiram dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando eles na mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não arde em nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando as obras das Escrituras. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceu no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que havia um espírito. Ele, porém, disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede, o espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. Dizendo isto, mostrou as mãos e os pés, e não acreditando ele ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou a Jesus: tens aqui alguma coisa para comer? Eles serviram um pedaço de peixe assado e um favor de mel. Ele comeu diante deles. Jesus disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que é necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu o entendimento para compreender as escrituras e disse: eis que está escrito: o Cristo morrerá ao terceiro dia e ressuscitará dos mortos. Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto seja revestido de poder.